paz do Senhor, meus irmãos. Queria convidar aleluia, não é o microfone. Irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos refletir um pouco sobre aquilo que Ele tem para nós. Oi, aleluia. Vou ficar quieto aqui, irmãos. Eu queria convidar vocês para nós nos alegrarmos com o que está em Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4. Olha só o que o Senhor disse naquela época, está dizendo hoje para a sua igreja. Naqueles tempos Ele disse em João às 7 igrejas da província da Ásia. Mas nós poderíamos pensar que o Senhor está dizendo hoje: João, a igreja que está reunida na comunidade Tameon, no bairro Três Maria, em Porto Velho, Rondônia, Brasil. Meu Deus, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Irmãos, nós somos convidados para sermos uma igreja martíria e termos uma vida de martírio, e nós precisamos olhar para aquele que é a testemunha fiel, aquele que é o martírio antes da fundação do mundo, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Nós queremos estar sobre essa soberania, Senhor. Nós queremos fazer parte desse reino, e por isso nos colocamos submissos ao Senhor. Para sermos participantes desse reino, é necessário que nós sejamos submissos àquele que o governa. E nós estamos sendo chamados, meus irmãos, cada dia mais intensamente, para que a gente se coloque debaixo desse governo, porque só é a partir desse lugar de entendimento que nós podemos ter as nossas vidas transformadas, que nós podemos encontrar aquele que é o lugar que Jesus está nos chamando para ocupar. Então eu quero convidar você essa noite para que a gente dê um passo maior nessa direção de submissão ao Senhor. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Meus irmãos, que grande privilégio é esse! O que Ele fez por nós. Enquanto nós olhamos para frente, nós temos consciência de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Através do seu sangue derramado, os nossos pecados foram perdoados. E meus irmãos, é por isso que nós nos alegramos aqui hoje. Constituiu reino e sacerdotes. Meus irmãos, não é sobre mim, não é sobre o homem, não é sobre a mulher, mas é sobre um povo que é sacerdote. Meu irmão, minha irmã, não fique esperando que o seu marido assuma esse papel, porque você e eu somos esses sacerdotes, instituídos e constituídos pelo Senhor, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória,
e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, que todo olho verá. Todo olho verá. Nós somos inescapáveis à sua presença, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Senhor, nós te louvamos. Nós nos alegramos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso sacerdote. O Senhor é o soberano dos reis da terra, o primogênito dentre os mortos. O Senhor é a testemunha fiel, aquele que era, aquele que é e que está aqui e que sempre será. Pai, nós nos colocamos aqui sob o teu governo, para que o Senhor nos estique hoje através da tua palavra, e que essa mesma palavra nos tire desse lugar de conforto. Pai, não existe como nós te servirmos com um estado de tranquilidade espiritual, por isso gera em nós uma crise espiritual essa noite, Senhor. Que não haja consonância entre aquilo que é o desejo da carne e a vontade do teu Espírito. Nós queremos fazer a vontade do teu Espírito, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos estica, nos alarga, nos tira desse lugar de tranquilidade, para que a gente encontre esse que é o lugar que tu queres nos colocar. Por isso nos puxa pela mão mais uma vez hoje, Senhor, e nos coloca consciência, porque nós já sabemos aquilo que tu queres sobre nós, mas nós temos retido, Senhor, o nosso caminhar na tua direção. Por isso nos constrange, meu Deus, mais um pouco hoje. Recebe os nossos louvores e a partir dele prepara o nosso coração para sermos confrontados pela tua palavra, Senhor. Meus irmãos, é sobre isso, é sobre ele. É sobre o que ele quer fazer nessa comunidade chamada Tameon. Nós temos uma responsabilidade. Vamos caminhar para essa direção. Aqueles que carregam a unção morrem. Lembram disso? Mas a unção está parada, pairando, porque a unção permanece. E que nós possamos ser esse povo aonde a unção de Deus possa repousar, e que nós possamos ser testemunhas fiéis daquilo que ele tem para esse lugar chamado Comunidade Três Maria. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque ele que é isso, são esses que ele procura. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos juntos. Não posso viver
encontrei, minha vida os meus planos a seus pés eu lancei. Não posso viver sem sentir a tua presença e meu coração ao ouvir a tua voz. O meu coração está ligado ao seu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao seu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao seu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida entreguei. Os meus planos aos seus pés eu lancei. Eu posso viver sem sentir a tua presença e no meu coração ao ouvir a sua voz. Te encontrei, minha vida entreguei. Os meus planos aos seus pés eu lancei. Eu posso viver sem sentir a tua presença em meu coração ao ouvir a sua voz. Te encontrei, minha vida entreguei. Vamos de todo o coração, meus irmãos. Os meus planos aos seus pés eu lancei. Posso viver sem sentir a tua presença em meu coração ao ouvir a sua voz.
já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos lá, irmãos. O meu coração Está ligado ao seu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 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 Meu coração Está ligado ao seu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao seu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao seu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, nós não queremos nos enganar pensando que a nossa vida é nossa, Senhor. A nossa vida está escondida em você e você está em Deus. Sabe, Jesus, o propósito da nossa vida não é viver uma experiência minimamente religiosa enquanto nós cumprimos os nossos afazeres e planos. Não, Jesus. Se a nossa vida está escondida em você e a vida que agora vivemos é na vida do Filho de Deus, nós não queremos, Senhor, se enganar. Nós não queremos roubar o que é seu. Mas tenha de nós, Senhor, a nossa vida. Viva em nós a tua vida, Senhor. Sabe, se você quer plantar justiça, usa-nos. Se você quer um coração para receber seus sentimentos, acha o nosso, Senhor. A nossa oração é: continua vivendo em nós, continua se movendo em nós, Senhor, porque esse é o nosso desejo. O meu coração está ligado ao seu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao seu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E nada mais, nada mais, nada além de ti. Quero a ti. Oh Senhor, queremos erguer as nossas vozes, as nossas orações em dizer: nós só queremos a Ti. Nós só queremos a Ti. Nós só queremos a Ti. O nosso coração, Senhor, ele se sonda nessa noite. E Ele diz pra você: nós só queremos a Ti, a Ti, a Ti. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Faz o nosso coração lembrar que você é o nosso único amor. Lembra o nosso coração desse amor, dessa paixão. Vai Espírito, no interior, arranca a paixão nessa noite, Senhor. Arranca a paixão do nosso interior, Senhor. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Irmãos, vamos aproveitar esse tempo para pedir para o Senhor renovar o nosso amor, para pedir para o Senhor vir e nos fazer olhar para Ele com tanta paixão que nada mais venha ganhar os nossos olhos. E se você sentir algo, ou se você nem sentir, mas entender que você tem que fazer isso, ore por alguém, ore pela fome de alguém, ore pela fome do seu irmão também. Ah, Jesus, uma vez nós já colocamos os olhos em você, Jesus, e isso nos fez vir até aqui. Quando te vimos, Jesus, o nosso coração se rendeu. E a nossa oração é que essa imagem esteja viva em nós, Senhor. A imagem do Teu Filho, Pai, esteja viva, para que a nossa devoção seja viva. Uma vez nós te vimos a Sua beleza, Senhor, e ela mexeu com tudo em nós. Por favor, que só a lembrança, Pai, das experiências passadas venha mexer com todo o nosso ser. Ah, Jesus, a apatia pode até vir, mas nós não aceitamos que ela faça morada. Jesus, os tempos de frieza pode até bater, mas nós não vamos deixar que eles sejam perpétuos, Senhor. Não, uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada mais. Adore o Senhor ao som dos instrumentos, irmãos. Adore o Senhor ao som dos instrumentos.
de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito na visão da sua face é tudo que eu preciso. Você é tudo que precisamos, Senhor. Você é tudo que procuramos, Senhor. Você é tudo que queremos. Não queremos o que os homens fazem. Frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti E nada mais. nada mais. Não tem nada mais que queiramos, Senhor. Só você sacia a sede do nosso interior. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais.
substituir. Existe em mim uma fome, uma sede por ti, e nada, ninguém vai substituir. Existe em mim uma fome, uma sede por ti, nada, ninguém vai substituir. Senhor, é isso que nós queremos proclamar nessa noite. Que nós temos uma fome, uma sede insaciável por você, Senhor. Por favor, Senhor, nos faz tirar todos os entulhos, Senhor, que nos atrapalhem de ver os rios do Teu Espírito fluindo por sobre nós, por sobre a nossa comunidade. Porque a fome, a sede, ela não acaba, ela não apaga, Senhor. E só você consegue nos saciar, Senhor. Ah, Deus, queremos nos lembrar disso nessa noite. E, Senhor, com todo o anseio do nosso coração, nós queremos voltar para Ti. Nós queremos voltar para Ti. Com toda a nossa fome, com toda a nossa devoção, com toda a nossa paixão. Nós queremos voltar para Ti. Nós queremos olhar nos Teus olhos, Senhor. Nós Te queremos, Te queremos, Te queremos. Uma devoção sem distração, meus olhos estão em Ti. Uma devoção sem distração ao único Deus, único Deus. Uma devoção sem distração, meus olhos estão em Ti. Jesus, nós queremos, Senhor, sem distração. Nós desejamos, Senhor, a devoção ao único e verdadeiro Deus. Não nos deixe distraídos. Nós queremos olhar a Tua face, Senhor. Nós queremos render louvores, adoração, tão somente a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, como um só homem, um só coração, um só corpo, uma só igreja. Deus, queremos render-te glória, glória, glória a Ti, Cordeiro de Deus. Nada vai roubar Sua glória, nada vai roubar Sua glória. Tudo veio de Ti, volta pra Ti. Nada vai roubar Sua glória, nada vai roubar Sua glória. Tudo veio. Nós queremos a Sua presença, nós queremos o Cordeiro, nós queremos o unigênito, nós queremos o Filho, o Filho, o Filho. Nós queremos você, Senhor. Tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Sua glória, nada vai roubar Sua glória. Tudo veio de Ti e tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Sua glória. Vamos cantar isso como um só homem. Nada vai roubar Sua glória. Tudo veio
ti, e tudo volta pra ti. Crianças, jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, vamos! Tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, não, Senhor. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Yes. Irmãos, eu tive um sentimento. Às vezes a gente costuma falar: eu entreguei meu ministério pro Senhor, eu entreguei meus dons pro Senhor. Mas parece que é uma fala errada para nós, porque se você pensar, a palavra do Senhor vem e ela nunca volta vazia. Então não tem como eu entregar algo vazio para o Senhor. Talvez se Ele te chamou para algo e você não cumpriu, outra pessoa vai cumprir isso, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de que, se a gente pensa que por ter parado de fazer algo que o Senhor chamou a gente para fazer, a gente entregou isso para Ele, a gente está enganado. Porque a palavra dEle não volta vazia. E o sentimento veio no sentido da gente reavivar algumas coisas em nós. A profetisa teve um sentimento, uns tempos atrás, sobre a gente voltar a orar por coisas que a gente já havia perdido a esperança. O meu sentimento é: não pega, né? Porque você não devolveu, mas, entre aspas, pega aquilo que você devolveu para o Senhor. Mas saiba que isso não volta vazio para Ele. A palavra, os dons, um projeto, sabe lá o que Deus te deu para fazer, e por algum motivo você estagnou no meio do caminho, abraça isso de novo, e entrega para o Senhor isso com fruto, porque é desse modo que Ele recebe, é desse modo que Ele quer receber. Nada vai roubar a glória dEle. Que não seja a nossa desobediência, que não seja as nossas dores no meio do caminho, mas que tudo volte para Ele, que o que Ele deu para a gente volte para Ele, carregado de frutos. A palavra do Senhor nunca, meu irmão, e na sua vida isso vai continuar sendo uma realidade, ela não vai voltar vazia. Amém, Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças. Por favor, crianças, venham aqui. Por favor, venham aqui. Melvin, liga a luz que eu desliguei, por favor. Não, liga. Isso, por favor. Obrigado, para que elas possam ir em segurança. Muito bem.
Olhe para mim. Olhe para mim, crianças. Quem hoje aqui adorou o Senhor Jesus de verdade mesmo? Quem hoje adorou o Senhor Jesus? Quem adorou o Senhor? Nenhum de vocês adoraram? Mas acho que vocês aqui, nós não adoramos juntos, não foi? Amém. Olha, vocês não cumpriram o acordo que vocês fizeram comigo, então. Nós tínhamos combinado que nós adoraríamos juntos. Estão me ouvindo? Dá um ok para mim assim, para quem está me ouvindo. Então, a Teté não sabia. Também não sabia, mas no próximo culto, então, eu quero que vocês adorem. Qualquer uma das nossas crianças quiserem vir aqui para frente, para poder ficar dançando na presença de Deus aqui, podem vir, né, Teté? Mas o mais importante é que vocês estejam com o coração ligado ao Senhor, amém? Eu queria dar uma conversadinha com os pais também, para quando você tiver nem que seja no momento da adoração, que nós possamos pegar um dele ali e adorar com ele também, ensinando também, rendendo o coração. A Teté orou por mim, né, Teté? Orou por mim, eu orei por ela. A Alice orou por mim, não foi a Alice? Eu orei por ela, a Stephanie também orou por mim. Na próxima eu vou pegar vocês, viu, seus machos? Estenda as mãos para cá para nós abençoarmos. Dá a mãozinha um para o outro, por favor. Dá a mãozinha um para o outro. Dá a mãozinha um para o outro. Dá a mãozinha um para o outro, por favor. Olhe para mim, por favor. Vocês, olhem para mim. Estenda as mãos para abençoar. Nós queremos abençoar vocês, amém? Pega na mãozinha. Vocês não precisam levantar a mão, não. Vamos orar. Senhor, nós oramos para nossas crianças. Nós queremos abençoá-las. Pai, nós desejamos ver crianças arrebatadas no Espírito, como nós víamos antigamente. Nós profetizamos isso. Crianças que estejam tomadas em lágrimas, porque estão vendo o Senhor Jesus. Nós oramos por crianças que adoram em Espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, cumpra a Tua vontade em nós. Nós oramos pela vida do Daniel, pelo Davi. Nós oramos pela vida do Vitor, da Alice, da Teté, da Stephanie, do Davi também, né? Em nome de Jesus. Vamos para a escalinha. Devagar. Daqui a pouco eu vou lá com vocês. Podem sentar, igreja, por favor. Eu gostaria de orar pela pregadora essa noite, que vai ser a profetisa Rosa, irmãos. E é eu que vou orar por você. Amém? Já está tudo certo. Esqueceu. Enquanto a gente ajeita uns detalhes aqui, irmãos, tá um calorzinho gostoso, não tá? Glória a Deus. Irmão, não deu tempo. Olha para ali, ó. Tá ali o negócio. Tá lá atrás o negócio. O cara ficou de colocar isso. Mas como disse o meu amigo Cléo hoje, nós já esperamos tanto tempo. Vamos esperar mais um pouquinho. Amém. A nossa ideia é começarmos com uma central de ar, mas colocarmos outra, se assim o Senhor abençoar. Se o Senhor abençoar, dá tudo certo. Na verdade, Ele já até abençoou, irmão. Só estamos aqui analisando os detalhes. Glória a Deus. Ele só está manifestando a santidade dEle, viu, irmãos? Quantos estão felizes, digam, por favor, amém. Eu quero orar por você essa noite, para que o Senhor te use de forma muito extraordinária. Que Ele revele as suas grandezas.
que Ele arrebate nossos corações, que os nossos egos, as nossas prepotências caiam tudo por terra, que o Senhor te use, meu amor, como jamais Ele te usou. Nós queremos isso, nós desejamos comer do Cristo, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a nossa profetisa. Senhor, nós queremos mais de Ti essa noite. Senhor, prepara os nossos corações aqui, Senhor. Prepara o coração de cada um de nós, Senhor, para receber esta semente. Em nome de Jesus, Pai. Nós acreditamos, Senhor, no encargo profético que ela carrega. Nós chamamos a existência, Senhor, aquilo que foi decretado nos céus e homologado pela Tua igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor use conforme a Sua medida, Senhor. A medida específica, Senhor, que o Senhor deu para ela. Libera sobre nós a Tua vontade, nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui juntos. Abre comigo Mateus 16, verso 18. Enquanto a gente vai conversando, vocês vão encontrando. Irmãos, passar uma instrução, o pastor vai lá dar uma instrução para as crianças, enquanto isso a gente dá uma instrução para os pais. Nós estamos com os nossos armários ali, recebendo materiais para a escola. E as crianças, elas já têm começado a mexer ali. Então, ele vai lá instruir as crianças de que não devem mexer nos armários, sem que tenha uma autorização de um adulto, né? Que um adulto dê a eles o que eles podem ou não pegar. E da mesma forma eu quero já falar isso para os pais, porque se qualquer um dos irmãos verem que não precisa ser a sua criança, você nem precisa ter filho, mas você percebeu uma movimentação assim das crianças, vocês estão autorizados a instruir eles, falar, não, vocês tiveram autorização, então peraí, vamos perguntar de alguém o que vocês podem ou não mexer, tá bom? Meus irmãos, nós acabamos de adorar um louvor que eu considero muito especial, que era só esse trechinho, né? Só quero a Ti e nada mais. Nós passamos por ele no domingo passado, bem rapidinho, e deu aquela sensação assim de quero mais. Então, nesse domingo, a gente preparou um conjunto de louvores que tentasse encaixar com ele, para que nós falássemos, pensássemos sobre a nossa devoção. Então, eu gostaria que os irmãos ainda ficassem com esse espírito aí de avivar a sua devoção, de recordar que o Senhor é o centro da sua vida, de que nós estamos construindo isso, essa mentalidade coletiva, de que nós estamos nos tornando esses adoradores apaixonados, que entregam, né, a sua máxima devoção ao Senhor. Então, continuem degustando isso que a gente acabou de conviver. E agora, eu queria compartilhar com os irmãos
algo sobre comunidade, algo sobre coletivo. E pensando, aproveitando a palavra que nós ouvimos no domingo passado, que trouxe para nós um panorama do que é o reino de Deus. Os irmãos se recordam da ministração do domingo passado? Falou vários aspectos sobre o reino, né? Que o reino já veio, mas que o reino ainda tem um aspecto que vai vir e tudo mais. E pensando no reino, nesse domínio de Deus que já está sobre a terra e que se manifesta através da igreja, eu gostaria que a gente, aproveitando esse imaginário, agora a gente fosse falar sobre a comunidade do reino. A comunidade daqueles que vivem nesse lugar que a gente explicou no domingo passado, o que é o reino de Deus. Qual é a comunidade do reino? Quem é a comunidade do reino? O que é a comunidade do reino? Então eu queria que os irmãos viajassem nisso comigo. E para a gente começar, nós vamos ler o verso de Mateus, capítulo 16, verso 18. Que diz assim: também eu lhe digo, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler mais uma vez, é um verso conhecido, mas é apenas esse verso, eu vou ler para frisar. Também eu lhe digo que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repete comigo: edificarei a minha igreja. Os irmãos estão dispersos. Repitam comigo novamente: edificarei a minha igreja. Aí, agora fez até coral, tá vendo? Muito bom. Vamos lá. Irmãos, pensando na comunidade do reino, a comunidade do reino, outro nome dela é igreja. A igreja é essa comunidade. E a igreja, ela teve um ponto da história onde ela nasceu, onde ela surgiu. E esse ponto, esse momento, foi exatamente o texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus estava tendo aquele diálogo com Pedro, e, na verdade, ele estava perguntando para os discípulos quem as pessoas falavam que ele era. Mas a proclamação de Pedro em falar que Jesus era o Cristo destravou a possibilidade de Jesus contar um segredo, um mistério, que estava escondido nas eras passadas. Ninguém antes havia ouvido falar sequer da possibilidade desse nome, igreja. Ele surge pela primeira vez aqui, nesse texto que a gente acabou de falar. Então Jesus falou: a partir dessa proclamação de que você entendeu que eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus encarnado, eu sou o Deus conosco, eu sou aquele que haveria de vir, o Messias prometido. Como você entendeu, você percebeu que eu sou isso, eu vou lhe revelar agora algo. Vocês, a partir dessa palavra, eu edifico, a partir de agora, a minha igreja. Então, a igreja, ela teve um lugar onde ela nasceu. Ela nasceu ali, do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista eterno, a igreja sempre esteve no plano de Deus. Isso é muito significativo pensar, porque nós podemos imaginar que o homem, ele, por causa da queda, Deus teve que resolver o problema do pecado, e aí Deus começou a história como Israel.
encontrando Abraão, de Abraão os seus descendentes, dos descendentes de Israel Jesus. Foi para resolver um problema que Jesus veio para a terra? Não, de maneira alguma. Jesus veio à terra para fazer nascer a igreja, que já existia antes de Israel e já existia antes do pecado, porque ela era um ente eterno. Então, enquanto história, a igreja nasceu ali, na proclamação de Jesus, mas enquanto eternidade, por isso que ela era um mistério escondido, porque ela já existia, mas era um mistério. Era eterna e estava lá escondida em Deus. A igreja nasceu para ser uma noiva, um corpo e uma comunidade. Ela surgiu como um novo modelo de viver. Um modelo de viver onde agora nós viveríamos de maneira coletiva. E esse coletivo, ele vai se desenvolver por meio da unidade. Então, basicamente, quando Jesus ele faz nascer na história a igreja, o que ele está falando para a terra, para a humanidade, é que a partir de agora, Deus vai se revelar de uma forma ainda não demonstrada, e ele vai mostrar que a maneira dele fazer as coisas é a partir do coletivo. E isso é muito interessante porque, nesse sentido, a igreja vem resolver aquilo que a humanidade, através de Adão, não conseguiu vivenciar com Deus. A humanidade, quando pecou através de Adão, ela pecou por causa da individualidade, por causa do egoísmo, por causa da vontade de viver a sua história sem a presença de Deus. A vontade de querer viver só. Então, o problema central da humanidade acabou, vamos simplificar assim, seria a individualidade. A vontade de ser indivíduo e não de participar, de viver com Deus. Quando Deus vem resolver esse problema, ele resolve trazendo um ente que é coletivo, a igreja. Ok? Estão acompanhando comigo até aqui? Essa igreja agora, para que ela seja esse coletivo, existe uma chave para ela se encaixar, para ela funcionar e de fato ser coletiva como ela precisa ser. Essa chave de encaixe se chama unidade. Só através da unidade o corpo vai vir, vai se encaixar, cada membro, cada junta, cada medula, cada célula, até que ela esteja integralmente coletiva, completa. O que faz a liga é a unidade. Agora, para a gente falar a respeito disso, eu gostaria que a gente fosse para o livro de Efésios. Nós fôssemos agora aproveitar a temática de Efésios para nós compreendermos o que é esse ser coletivo que precisa chegar até a unidade. Efésios 4, irmãos. 4. Vamos ler a partir do verso 11. Para que a igreja, que é esse ser coletivo, ela possa alcançar esse objetivo, foi dado para ela instrumentos. Nós vamos falar sobre esses instrumentos de início. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. Jesus deixou esses homens chamados de homens dons para, a partir deles, para eles serem um instrumento para essa igreja. O que eles vão fazer? Vamos para o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o que eles vão edificar? O corpo. Qual o outro nome do corpo? A igreja. Até que todos cheguemos à unidade. Olha a palavra unidade chegando aqui. E essa unidade, ela tem uma coisa específica aí. A unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Deus. Olha só, a igreja, ela é coletiva, e enquanto coletiva, ela é corpo também. Mas quando ela nasceu, é como se ela tivesse um corpo pequeno, ainda não totalmente desenvolvido. Mas a cabeça dela já estava desenvolvido. Como encaixar uma cabeça desenvolvida em um corpo que ainda precisa amadurecer? Aumentando a medida? Sim. Precisa esticar esse corpo. Precisa fazer esse corpo amadurecer. Jesus volta para o céu, mas ele deixa algo para que esse corpo possa se desenvolver adequadamente. O que ele deixa? Os homens dons, os 5 ministérios. Então a igreja recebeu os homens dons para aperfeiçoar os santos, todos aqueles que fazem parte desse coletivo, desse corpo, para edificar esse corpo, para a gente chegar a uma medida. E essa medida é o que eu estou chamando aqui, a unidade. Aqui é como se Paulo usasse alguns sinônimos para falar esse, que eu vou apenas aproveitar a palavra unidade. Mas unidade teria que ver com maturidade e com a plena estatura. Quando ele fala de corpo, ele fala de crescer, plena estatura. Quando ele fala ou ele cita também a palavra maturidade. Ou, em termos mais gerais e teológicos, a unidade. A igreja como um corpo, como um coletivo. Então, veja só. Eu acabei de citar, quando nós passamos por Mateus, que ali a igreja nasceu na história. Nós estamos trazendo como pano de fundo o reino de Deus. Então, Deus, ele já possui o seu domínio. Ele é rei de tudo que há. E ele escolheu passar o seu domínio sobre a história da humanidade, constituindo a terra e tudo que ele fez. E para que ele cumprisse os objetivos eternos dele, ele fez, no tempo que ele escolheu, nascer a igreja. Então, a igreja, ela é um suporte para que a terra alcance esse lugar que Deus quer que a humanidade se torne. A humanidade só pode chegar num lugar na história onde o grande dia do Senhor pode acontecer depois que a igreja vir e cumprir tudo que ela precisa cumprir no seu papel na história. Então, para isso, a igreja nasceu e a igreja tem um propósito final. Estão compreendendo comigo? A igreja nasceu, ela iniciou. E ela tem um fim, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Quando ela alcançar esse objetivo, o tempo pode finalizar
e o último dia da terra, o grande dia do Senhor, pode vir a acontecer. Mas ok, o que fica entre o início e o final de algo? O que é isso aqui? Meio, o que mais? Percurso, caminho. Existe um caminho. E deixa eu perguntar então para vocês, já falei, mas vamos ser repetitivos aqui. Quando a igreja nasceu, ela nasceu pronta? Em termos de corpo, a estatura dela estava perfeita? Ela precisava crescer, ela precisava chegar à estatura. E Deus foi e providenciou aí um instrumento, que são então os homens dons. Eles são uma das formas de a igreja crescer e chegar então nesse objetivo, nesse fim. Falando do reino que já está entre nós, agora eu gostaria de me ater um pouco mais com os irmãos em falar desse caminho, desse processo. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho o final. Nós começamos no início, eu vou falar um pouquinho do final antes, porque é mais fácil. O caminho é mais longo. Depois a gente vai para o caminho. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, o final, que é a unidade da fé. Efésios 4:3 diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa eu ler desde o verso 1 aqui. Efésios 4:1 diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, que é Paulo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja só, Paulo é muito propositivo em falar sobre a unidade. A unidade ali no nascedouro da igreja já precisava ser preservada, cuidada. E além de ser preservada e cuidada, ela precisava crescer, porque ela ainda não estava na estatura adequada. Então, veja só. Como são as realidades espirituais, assim devem se tornar as realidades físicas. Se Deus, Ele é a própria representação da unidade, porque Ele é triuno, assim como Ele é a representação de coletividade, porque Ele não é apenas um, mas Ele é um em três. Da mesma forma, Deus está atraindo os homens a vivenciarem no reino físico essa mesma realidade espiritual. Como? Se tornando um ser coletivo, uma comunidade. E vivendo isso através de uma chave, a unidade. Assim como Deus vive entre si. Deus é uma comunidade e está formando uma comunidade para Ele. Lendo aqui um pouquinho mais, o verso 4 diz: há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está fazendo questão de frisar? O objetivo de Deus é a unidade. Assim como tudo que Ele faz é unificado, Ele quer que nós compreendamos esse princípio espiritual e vivenciemos isso na nossa vida. Como tudo que Deus faz é unidade, Ele agora, por meio da igreja, está ensinando a terra a assim viver.
É como se agora a terra fosse mostrar, a igreja fosse mostrar para a terra o modelo de Deus. Se ao nosso redor todos vivem pela individualidade, o desafio da igreja é mostrar para o mundo como se vive em coletividade. Lembra, por exemplo, na oração sacerdotal, que Jesus também fala sobre unidade, e ele diz que eles sejam um como nós somos, para que o mundo creia que você me enviou. Para que o testemunho de Cristo seja de fato confirmado, tem que haver um ente na terra que funciona como Jesus funciona, em unidade, em coletividade. Qual é a violência do testemunho da igreja? Quando ela conseguir viver unidade tal qual Deus vive unidade. Então, Paulo está iniciando esse capítulo aqui, que é o grande capítulo acerca dos 5 ministérios, explicando que o objetivo de Deus, como tudo que Ele faz é uno, nós também, como igreja, precisamos compreender essa realidade da mente de Deus e nos tornarmos isso igualmente. Até que tenhamos alcançado o objetivo de Deus e venha o grande dia do Senhor. Romanos 8, 19 ao 21. Será que alguém poderia ler esse texto para nós? Esse texto, para mim, ele é bastante emblemático disso que eu estou querendo demonstrar para vocês, a expectativa da terra com relação a nós. Romanos 8, do 19 ao 21. Alguém pode ler? Dá uma paradinha aí, Mil. Olha que texto tremendo. Lê o primeiro de novo, Mil, por favor. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem está esperando? A natureza. Vamos dar um outro nome? Vamos chamar de a terra. A terra, todos os seres, tudo que está contido na terra. A terra está esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos. Fala mais um pouquinho. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Tá bom até aí. Olha só. Por que a natureza está esperando uma restauração? Porque um dia alguém a colocou sobre jugo. Quem foi que colocou a natureza, a terra, sobre jugo? A humanidade. Só que foi a humanidade que caiu. A humanidade que caiu sozinha consegue resolver esse BO? Não. Então surge o mistério revelado que estava lá na eternidade, a igreja. Quem é que pode atender à expectativa da terra para que ela deixe de ser subjugada e esteja inútil por causa de algo que alguém fez contra ela no passado? Como é que essa expectativa vai ser alcançada? Através de quem? Quem são esses filhos? Eles já nasceram? Se chamam o quê? Igreja. Mas, por que, se a igreja já nasceu, já tem 2000 anos,
Por que a natureza ainda está esperando, irmãos? Já chegamos à maturidade? Não. O que está faltando para manifestar a nossa maturidade? A terra. A unidade. Irmãos, a unidade é o sinal. A unidade é o sinal de que esses novos nascidos, esses chamados filhos de Deus, amadureceram a um ponto da terra perceber que ela deixou de ser subjugada. O pecado da humanidade subjuga a terra, a natureza. Filhos de Deus maduros precisam parar de subjugar a terra, a natureza. E aí vamos só passar por isso rapidinho. Será que falar de ecologia tem a ver com a maturidade da igreja? Será que a igreja madura, ela vai ou não parar de subjugar a terra, a natureza? Será, irmãos, que a nossa maturidade espiritual não passa pela nossa maturidade ecológica também? Estão compreendendo o que eu estou falando? Houve um momento onde havia plena relação entre natureza e homem. Vamos lembrar, irmãos, lá no Éden, antes de a queda ter acontecido, o homem foi chamado para governar sobre a natureza. Deus queria ou não que o homem tivesse alguma relação aí? Ele queria, foi ele que contou essa história para nós lá no Gênesis. E por que hoje isso parece tão distante da gente? Será que evangelização fala só de uma espiritualidade que a gente não vê e não toca? Ou será que tem a ver com transformar isso de forma física, até que seja vista a maturidade dos filhos de Deus? Só para a gente deixar aqui um pontinho aí, guarda isso aí, coloca isso aí entre parênteses. Voltando. Termina o texto, Mil, que você estava lendo, por favor. Ela está esperando ser livre da decadência por causa daquele que a subjugou. O texto fala especificamente que ela foi subjugada pelo homem e que ela espera que o homem a liberte do seu jugo. Esse é um dos motivos, irmãos, de Jesus ter vindo encarnado. Ele precisava nascer como homem, porque é pela natureza humana que a subjugação da terra precisa ser vencido. Aleluia. Então nós vamos amadurecendo até uma medida onde a própria terra vai identificar que a igreja, ou corpo coletivo, amadureceu. Quando essa medida de amadurecimento acontecer, então, nós estamos falando do fim, né? A unidade é a medida para o fim. O que vai acontecer? Virá a restauração do cosmos e a eternidade futura. Interessante, né, irmãos? Será que a gente consegue parar e pensar que o que nós estamos propositivamente nos tornando aqui faz diferença no plano eterno de Deus? O que a cada dia, cada resposta que nós pessoalmente buscamos dar, cada resposta que nós coletivamente buscamos dar, estamos fazendo isso para aumentar a medida de maturidade do corpo, para que um dia o dia do Senhor venha. É por esse motivo que fazemos o que fazemos, irmãos. Que vivemos e estamos desenvolvendo uma mentalidade de reino. Então eu já falei do nascimento e já falei do final. Do final, que é a unidade, para que a gente chegue lá no final mesmo, no grande dia do Senhor.
Vamos agora passar pelo caminho. Qual é o nosso caminho de se chegar? A resposta para nós chegarmos ao objetivo da unidade é a comunidade. Irmãos, é muito interessante porque às vezes a gente interpreta vários textos bíblicos, especialmente das cartas paulinas, e a gente fala, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a igreja e tal. E muitas vezes a gente acaba por interpretar que vários desses textos estão falando de nós, da nossa individualidade. Como se apenas eu me tornando tudo que eu preciso me tornar vai ser suficiente. Mas o engraçado, irmãos, é que não é. Essa medida, e no geral todos os textos paulinos onde está falando da igreja, está falando no sentido coletivo. A maneira, o caminho de a igreja se tornar o que ela precisa se tornar enquanto maturidade, com a ajuda dos 5 ministérios, só é feito em coletividade. Então, a primeira coisa para a gente continuar essa história, precisamos nos abrir ao coletivo. Precisamos nos abrir à vida comunitária, porque é a única forma. Algumas vezes eu já ouvi o AP falar sobre isso e várias vezes o meu espírito era confrontado, a minha alma era confrontada, até que eu ia entendendo um pouquinho mais. Quando a gente pensa, puxa, mas eu quero ir lá e correr e ir. Mas aí eu lembro, não, mas tem o meu irmão aqui que também precisa vir e caminhar e também crescer e tal. Porque o que nós estamos nos tornando juntos. Então esse senso de coletivo, ele vai passando por isso. Eu preciso entregar o meu máximo? Sim. Eu preciso dar respostas loucas e devoção ao Senhor? Sim. Mas sem cortar o elo de ligação com o meu irmão. Eu vou até lembrar aqui o que o Paulo falou, Efésios 4:3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a gente corre no âmbito pessoal. A gente se desenvolve. Mas temos um elo entre nós, um vínculo. O vínculo da paz. E ele serve para nos ajudar a desenvolvermos a unidade. Os irmãos estão comigo? Ok. Deus nos retirou do modelo de individualidade que nos fazia andar para satisfazer nossos próprios desejos. Efésios 2, do verso 2 ao 3. Peço que alguém leia esse texto para nós, por favor. Esse texto para mim é violentíssimo. Efésios 2, verso 2 e verso 3. Até o verso 3? Tá. Agora lê um pouquinho mais alto, para todo mundo ouvir. Ok. Olha Paulo aqui falando de filhos novamente, né? Ele está falando aqui, filhos da desobediência e filhos da ira. E como é que essas pessoas andam? A partir das próprias inclinações da carne. Se a gente lembrar o texto que a Mil leu em Romanos,
Quem é que a natureza está esperando que se manifeste? Os filhos de Deus. Então há uma contraposição aí. Existem os filhos de Deus e existem os filhos da desobediência. E aqui o chamado é: nos quais vocês andaram em outro tempo, em um tipo de forma de andar, onde se andava pelas inclinações da carne. Lê o 4:17 também, alguém, por favor. Não vivam mais como os pagãos, porque o pensamento deles não tem valor. Me traz outra versão aí, por favor. Aham. Pode. Assim, eu digo a vocês que no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Essa aí é top. Como os gentios vivem? Na inutilidade dos seus pensamentos. Essa versão aqui fala na vaidade dos seus pensamentos. Aí, olha agora os outros versos aqui na sequência, o que ele diz. Tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer toda a impureza. Então, olha só. Paulo está, inclusive na continuidade do texto aqui onde ele fala sobre os 5 ministérios, ele está falando: irmãos, agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Estou falando sobre unidade. Estou falando sobre um instrumento para se viver a unidade, os 5 ministérios, mas agora eu quero pedir algo para vocês. Não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos, porque essa inutilidade escureceu o entendimento deles. Qual é a obscuridade que está sobre os olhos daqueles que ainda não são filhos de Deus? A individualidade, irmãos. Paulo está falando sobre unidade. Ele contrapõe aqui dizendo: aqueles que ainda não vivem pelo Senhor, eles vivem uma anti-unidade, ou seja, eles vivem a individualidade. Se vocês ainda viverem sobre esse mesmo parâmetro, esse mesmo modelo, vocês não vão conseguir chegar no objetivo da unidade. Os irmãos conseguem compreender isso? Eu acho isso, irmãos, de um peso muito tremendo. É como se Paulo estivesse falando aqui para nós a chave do negócio. Acontece que, se nós não podemos viver conforme o modelo do mundo, que é a partir da individualidade, irmãos, eu pergunto para vocês, que espécie de modelo a igreja tem que começar a viver? Ou eu quero perguntar outra coisa, da onde é que nós vamos tirar o nosso modelo de vivência? Vai ser do mundo? Vai ser dos modelos do mundo?
Vai ser da forma de pensar do mundo? Deixa eu tentar ser clara aqui. Para que a gente viva a comunidade e chegue na unidade, o parâmetro, o modelo para que a gente viva isso, está em Deus ou está naquilo que nos cerca ao redor? Quem sabe através, sei lá, de mídias sociais, através de teorias, através de cultura, daquilo que a gente vê ao nosso redor. De onde é que a gente vai tirar? Qual vai ser a nossa referência? É como se Paulo estivesse falando para nós, a partir do momento que você nasceu em Cristo, agora você precisa buscar um novo parâmetro de viver. E deixa eu te explicar uma coisa. No mundo esse parâmetro não há. Você vai ter que garimpar em novas fontes. Você vai ter que beber de uma nova água. Senão, você não vai mudar o seu modelo de viver. Estão compreendendo o que eu estou falando? Ok. Vamos lá. Um dia eu quero falar mais sobre isso aqui. Esse aqui era o meu grande objetivo, mas hoje não vai ser o dia. Vamos continuar falando sobre essa comunidade do reino. Então, Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Agora, Jesus, a partir do nascimento da igreja, foi como se ele tivesse nos arrancado do império das trevas e nos trazido, então, para o seu reino, que é o que nós estamos falando aqui, é o nosso pano de fundo. Ele nos trouxe para o seu reino e ele ainda nos fez assentar em lugares celestiais. Para quê? Para revelar às eras, aos tempos, ao universo, ao cosmos, toda a riqueza e o poder da sua graça. Então, nós estamos no centro do objetivo de Deus. Deus está nos arrancando da individualidade e nos levando para a unidade. E essa unidade, ela vem a partir de uma busca propositiva da igreja para isso. Quando a gente deixa o modelo da individualidade e começa a buscar, com todas as nossas forças, a coletividade. Efésios 4, ali no finalzinho, agora vamos do texto que ele fala ainda sobre os 5 ministérios. Ele diz assim: Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui é como se houvesse uma outra chave de Paulo aqui. Ele vai falando que o funcionamento da unidade, que vai arrancando a gente da individualidade, daquela forma de viver do passado, é seguir a verdade em amor. Então, ele expõe os nossos olhos a uma verdade, a um novo de Deus através das Escrituras. E a maneira de você vivenciar essa verdade é a partir do amor. Então, a verdade, as Escrituras, elas não podem ser simplesmente lançadas, interpretadas como se fosse algo seco, algo desprovido de vida, até porque na verdade de Deus há o próprio Deus, há o Espírito operando ali. Então, a forma de você abraçar essa verdade e começar a desenvolver esse caminho de unidade é se fazendo uso da verdade que você aprende, que você descobre, mas a partir do amor.
Então abraçando a verdade em amor. De quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada parte, que cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação em amor. Então, aqui, seguindo a verdade em amor, com o auxílio das juntas. As juntas aqui seriam os 5 ministérios, cada um em sua particularidade, coopera para que a gente alcance o grande objetivo da unidade. Só para deixar aqui, vamos dizer, a título de conhecimento para os irmãos, para a gente ir finalizando a palavra, se nós tivesse um pouco mais de tempo de falar apenas da estrutura do livro de Efésios. O livro de Efésios, que ele é um livro muito poderoso para se desvendar o que é a igreja no plano eterno, qual o objetivo dela e tudo mais. Existem vários outros versos onde Paulo explica a respeito disso. Mas, no geral, é como se Efésios estivesse nos mostrando duas realidades. É como se ele fosse um livro para falar daquele lugar onde nós sentamos e daquele lugar onde nós andamos. Então, o livro de Efésios é um livro de sentar e de andar. Sentar por quê? No texto que a gente já leu, eu não vou localizar ele aqui mais, acho que é no capítulo 2, ele fala que nós estamos sentados nas regiões celestiais. Ou seja, ele diz que já está estabelecido sobre nós uma realidade espiritual. Nós já temos todas as bênçãos espirituais já dadas para nós. Nós estamos nesse lugar. Ou seja, falando do reino, né, entre o já e o ainda não, isso já é um já. Nós já estamos nas regiões celestiais. Agora, sobre a questão do andar, Paulo ele usa mais de 10 vezes nesse livro a palavra andar para demonstrar como é que nós vamos seguir esse caminho para a maturidade. Então ele fala, andar em amor, andar em respeito uns para com os outros. Ele vai sempre utilizando essa linguagem do andar, do caminhar. Por exemplo, eu vou aqui ir falando, né, alguns dos andares que ele cita. Andar em amor fraternal, andar na luz, andar em sabedoria, andar na vida conjugal, andar como pais e filhos, andar como servos e andar com a armadura. Como nós não temos tempo para falar um pouco mais sobre isso, a história do caminho é muito grande. Mas Efésios é uma forma de nós podermos enxergar um pouquinho de como seria esse nosso caminhar. Já que é um caminho, como nós vamos andar por ele? Efésios nos dá alguns direcionamentos de como andar. Já que a gente não deve mais andar como os gentios, na inutilidade dos pensamentos, o próprio Paulo em Efésios propõe algumas maneiras de andar para que a gente desenvolva o nosso caminho de fé com o objetivo de chegar até a unidade. Vou parar até aqui, estou vendo que os irmãos estão cansados já. Vou chamar os irmãos para nós orarmos. Podem se colocar de pé, por favor. Uma outra particularidade do livro de Efésios interessante. Efésios fala sobre vestir e despir. Efésios fala sobre vos revista do novo homem e sobre se despir do antigo homem. Então, é como se em Efésios mesmo tivesse aqui
um grande tratado para a igreja se tornar o que ela tem sido chamada a se tornar. Deixar o antigo, se despir do antigo homem, e se vestir do novo homem com as novas práticas, descobrindo então o que é viver essa unidade e essa coletividade. Hoje eu queria tentar propor para os irmãos essa história, né? Com início, meio e fim. A igreja nasceu, ela tem um caminho e o objetivo dela é a unidade. Agora, aos poucos a gente vai desenvolvendo aí o que seria esse caminho. Que modelos a gente deve deixar para trás? São inúteis, são da antiga maneira de viver. E o que a gente deve começar a abraçar como o novo de Deus? Orem comigo, meus irmãos. Gostaria que vocês intercedessem comigo para que a gente se despisse do velho e começasse a se vestir do novo. Por favor, orem comigo. Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela já é a verdade de que precisamos. Que a gente possa desvendá-la, abraçá-la, amá-la e aprender através dela, Senhor, para que, munidos de toda a verdade, a gente utilize dela através do amor, Senhor. Que a verdade em amor seja o veículo que utilizemos, Senhor, para caminhar nessa trajetória que nos está proposta. Obrigada porque você já fez todos os meios necessários para que a tua igreja viesse à terra, para que a tua igreja nascesse e um dia na eternidade futura, Senhor, toda a tua vontade possa ser feita, possa ser desvendada. Mas agora, Senhor, se a unidade é o lugar onde nós precisamos chegar, instrui o nosso caminho, Senhor. Senhor, aponta-nos o caminho. Que a tua palavra, ela venha brilhar nos nossos olhos e a gente possa, Senhor, crescer, se desenvolver a partir dela. Eu te peço, Senhor, quebra os modelos mentirosos, os paradigmas mentirosos. Quebra os sofismas, Senhor. Quebra aquilo que há tanto tempo a gente acreditou que era verdade, mas na verdade, Senhor, não passava de coisas da mente dos gentios. Não passava, Senhor, da inutilidade do pensamento do mundo, Senhor. Quantas coisas nós temos guardado em nosso interior que não provém de ti nem da tua palavra, são modelos antigos, ainda são dos gentios, Senhor. Nós queremos nos despir deles, nós queremos nos despir do velho homem, Senhor. Nós queremos nos despir, não apenas, Senhor, porque nós já recebemos a tua virtude para se tornar o novo homem. Agora o despir é no sentido da mentalidade, é no sentido da compreensão, é no sentido de ser iluminado por você, para que a gente se torne um pouco mais comunidade, um pouco mais coletivo, a ponto de que o mundo possa ver sobre nós a manifestação dos filhos de Deus. Senhor, eu gosto sempre de orar para que você não passe da nossa geração. Existe uma medida a se tornar na nossa geração, Senhor. Por favor, faz com que nós cheguemos a esse lugar. Existem verdades que precisam ser desvendadas no nosso tempo. Por favor, Senhor, faz isso sobre nós. Faz isso sobre a nossa geração. Nós abrimos o nosso coração para nos tornarmos. Fica conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa continuar falando mais aos nossos corações. E
E para mim essa palavra ela é uma palavra, ela é um início de uma jornada. Nós podemos muito conversar, discutir a respeito disso e tentar encontrar em Deus que respostas são essas que nós ainda não vimos. Em nome de Jesus. Irmãos, só compartilhando com vocês, quarta-feira nós vamos ter aqui um culto de ensino. Nós estamos falando sobre o martíria, a palavra da igreja. Nessa próxima quarta-feira nós vamos falar das 3 características da martíria, do testemunho. Então venha, que você que pode, né? Vai ser uma bênção. Deixa eu abençoar você em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo que nos leva a essa jornada, a este caminhar, Senhor, seja sobre a tua igreja, seja sobre o Tameon, Senhor, esta comunidade, Senhor. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos as casas, em nome de Jesus. Nós abençoamos os lares. Deus, dá-nos uma semana cheia da tua presença, em nome de Jesus. Na escola, Senhor, nos trabalhos, nas atividades que nós fazemos, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a tua igreja para que vá e seja próspera sobre essa terra, trazendo o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos recebem, digo amém. Abraça seu irmão em nome de Jesus. Está terminado. De quem é esse celular que está aqui? Me procura, eu tenho um celular aqui, ó, bem bonito. Acho que é da Vanessa.